Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os resultados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a classificação atualizada e também os jogos da sétima rodada. Vamos lá? Colocando aqui na tela então os resultados. A sexta rodada começou no sábado com a vitória da Ferroviária por 1-0 sobre o Kinderman. Com esse resultado o time de Araraquara ganhou 2 posições e agora aparece na sexta colocação com 10 pontos ganhos, os mesmos 10 pontos que o Grêmio. Já a equipe catarinense segue ali na 13ª colocação com apenas 4 pontos. Também no sábado tivemos a vitória do São Paulo sobre o Internacional por 2-0. O tricolor com esse resultado ganhou 3 posições, subiu para a 4ª colocação com 11 pontos. Tem os mesmos 11 pontos que o Santos, porém o Santos leva a vantagem aí nos critérios de desempate. Já o Colorado caiu 3 posições, mas mesmo assim ainda está ali entre os 8 melhores, o 8º colocado também com 10 pontos, né? Soma os 10 pontos ali que o rival Grêmio. No domingo nós tivemos um empate entre Flamengo e São José. Com esse resultado as equipes seguem próximas na tabela. O Flamengo é o 10º colocado com 6 pontos ganhos e uma posição acima aparece a equipe do Vale do Paraíba com 7 pontos ganhos. Também no domingo tivemos outro empate, só que sem gols, entre o Napoli e a equipe do Minas Brasília. Resultado aí que foi ruim para as duas equipes que seguem sem vencer na competição. A equipe do Distrito Federal soma 3 pontos, né, oriundos de 3 empates, o mesmo com a equipe catarinense, 3 pontos, fruto de 3 empates. E a rodada de domingo seguiu com empates, hein? Tivemos também um empate em 1-1 entre Cruzeiro e Botafogo. Resultado que deixou o Cruzeiro em 11º lugar com 5 pontos, enquanto que o Botafogo aparece também com 5 pontos na 12ª colocação, as equipes bem próximas na tabela. No clássico Corinthians e Palmeiras, tudo igual também. Ficou 1-1, jogo disputado lá no Parque São Jorge, melhor para o Verdão, que se manteve na liderança com 14 pontos, um ponto a mais que o Alvinegro, que segue ali agora com 13 pontos. Nesta segunda-feira tivemos mais 2 jogos e o Santos levou a melhor para cima do Grêmio, venceu pelo placar de 2-1 lá no CT do Grêmio em Eldorado do Sul. Com esse resultado, o Peixe ali se manteve na 3ª colocação com 11 pontos, né, seguindo de perto os rivais da capital. Já a equipe do Grêmio, o Grêmio que caiu uma posição, agora é o 5º colocado, 10 pontos ganhos. E fechando a rodada, Real Brasília e Bahia ficaram no 1-1. Com esse resultado, o Bahia segue na lanterna, apenas 2 pontos ganhos, ainda não venceu, enquanto que a equipe do Real Brasília ocupa aí uma boa 7ª colocação, apesar de ter perdido um posto, ainda aparece ali na zona de classificação, 7º lugar com 10 pontos ganhos. Então esses aqui foram os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Próxima rodada começa já na próxima quarta-feira, né? Rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. E nós vamos ter o Kinderman recebendo o Cruzeiro, jogo às 15 horas, lá no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador. Também às 15 horas, o Minas Brasília recebe a Ferroviária no Defelê, lá em Brasília. Um pouquinho mais tarde, às 19 horas de quarta-feira, o São Paulo jogará no CT de Cotia contra o Botafogo, o jogo lá no CT de Cotia. Na quinta-feira, 3 da tarde, o Napoli recebe o Internacional. Esse jogo também será lá em Caçador. No mesmo horário, o Palmeiras jogará na Academia de Futebol em Guarulhos contra o Real Brasília, né, um dos CTs do Palmeiras. Também na quinta-feira às 15 horas, o Grêmio vai jogar novamente lá em seu CT, em Eldorado do Sul, contra a equipe do Bahia. Um pouco mais tarde, o Flamengo jogará contra o Santos no Luso Brasileiro e fechando a rodada, lá no estádio Martins Pereira, o São José jogará contra o Corinthians, jogo marcado para as 8 da noite, né? Então, tá aí os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Rodada aí de meio de semana. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não se inscreveram, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!